TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, que possamos estar sempre firmes na verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele salva e pode prosperar e abençoar grandemente as nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para todos e esse momento Deus está avisando, Deus está alertando a cada um de nós como nós precisamos dEle, como nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos estar buscando sempre a sua presença dentro dos nossos corações para que possamos suportar esses momentos difíceis de pandemia em que todos nós estamos passando por provas, por tribulações, onde nós estamos passando por momentos que ninguém imaginou passar, mas o Senhor está no controle e Ele quer falar com cada um de nós, né? Ele quer nos mostrar o quanto Ele tem poder para nos sustentar, para nos trazer a sua paz e retirar todo o medo, toda a ansiedade, todo o receio e estarmos sempre dependendo, né? Porque diz na palavra em Jeremias 17, se não me engano, que mesmo que todas as coisas, né, fora de nós, as circunstâncias estejam ruins, nós podemos estar junto às águas, né? Que ali, mesmo no período de deserto, um período difícil, nós podemos ser frutíferos em momentos muito complicados, né? Então, que cada um de nós possa abrir o coração para que Deus venha fluir a sua vontade, né? Para que possamos usar desse momento para termos um real encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar todos vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 88, e o versículo 1 e o versículo 2, que dizem assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Então o Senhor fala, né, que nós precisamos nos achegar a Ele, nós precisamos clamar, orar, e é isso que está faltando da nossa parte, né? O clamor, a oração, nos colocarmos diante do Senhor para que Ele venha trazer a sua graça, né? E o fluir do seu Espírito a cada um de nós. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Graziela Soares, da cidade de Cachoeira do Sul, e ela veio aqui para contar a sua experiência com Cristo, como foi que ela recebeu essa grande oportunidade de fazer parte do membro, né, de ser membro do corpo de Cristo e o que mudou na sua vida, né? Muitos se perguntam por que você está na igreja, por que você está buscando Deus. Hoje você vai saber, né? Por que muitas vidas elas vão atrás do Senhor, elas têm aquele momento íntimo com Deus e depois que a gente busca Deus, nunca mais a gente esquece, né? Não tem como a gente se afastar do nosso Senhor. Tudo bem, Grazi? Tudo bem. Eu creio que Deus tenha levantado pessoas para compartilhar a palavra comigo e tudo começou através de 2 colegas de trabalho e na época eu estava no auge da minha juventude, era só festa, bebida, eu era indecisões se era aquele trabalho mesmo que eu queria e eu estava passando por um momento muito difícil também, que foi a separação dos meus pais. Eu estava totalmente perdida, assim, só queria a rua, festa. Meu pai também teve uma depressão profunda, tudo isso junto. E essas minhas 2 colegas, que eram a Fernanda e a Flávia, elas sempre tinham uma palavra para compartilhar comigo, um livro para me indicar, que a gente tomava café da manhã todo dia junto no salão e eu sempre falava da minha vida para elas. E antes do que eu achava que era coincidência, hoje eu vejo que foi realmente o agir de Deus na minha vida, né? Porque o meu pai começou a frequentar a igreja e foi meu primo, o nosso primo Jonatas, que buscou ele, né, que foi ajudar ele. E as gurias me convidavam, Grazi, quem sabe tu vai no culto? E eu pensava, não quero ir no culto, não quero ser crente, porque a gente tem uma visão totalmente errada, né? Acha que tu vai começar a frequentar a igreja, que vão te proibir de tudo. Então eu estava bloqueada para isso.
Principalmente na juventude, né? As pessoas querem extravasar, curtir muitas coisas, mas que a alegria não permanece no coração. E eu bloqueada, assim, e meu pai começou a frequentar os cultos e eu vi uma melhora muito grande na vida dele, né? E ele começou a me convidar, Grazi, vamos, e eu sempre enrolando, às vezes até saía no domingo de tarde para tomar chimarrão para ele não querer que eu fosse no culto com ele. Aí eu me achei um pouco egoísta, assim, porque eu procurei a Deus quando ele estava ruim, pedia muito para Deus livrasse ele daquele momento e eu pensei, não, eu preciso ir até uma igreja para agradecer, né, o que Deus tem feito na vida dele. Mas só pensava em ir na igreja, agradecer e só, não pensava em continuar. Aí foi um domingo que eu falei para ele, hoje eu vou no culto contigo, ele ficou muito feliz e aí a gente foi no culto e... Desde ali eu me encantei, sabe? Porque o Sérgio Alves, naquele dia, começou a falar sobre bebidas, sobre se embriagar, como te sente no outro dia. E eu pensava, nossa, é assim que eu me sinto. E eu pensava ao mesmo tempo, mas eu não quero isso mais pra mim, né? E continuei seguindo e buscando, porque... ir nos cultos estava sendo muito bom, sabe? Era bem diferente daquilo que eu tinha, que ia ser, né? Você imaginou um culto totalmente diferente e você viu que era uma palavra que trazia crescimento, que podia trazer mudança, transformações na tua vida. É, exatamente isso. E continuei buscando e muito feliz, assim. Aí com o passar do tempo, né, o Jonatas começou a me explicar mais sobre a importância do batismo e foi passando. E aí um dia eu, não, vou me batizar. E foi bênção, assim, me batizei e aí uma amiga que andava comigo na época começou a vir, né? Porque é através das nossas atitudes que as pessoas começam a querer buscar também o mesmo que tu, né? E ela começou a ir nos cultos comigo, a gente se batizou junto. E aí começou a obra, né? As pessoas se afastando da minha vida, que eu achava que não iam se afastar, mas Deus sabe o que é melhor para ti, né? E então, aí eu comprei meu carro, né? Que foi uma parte muito feliz, assim, da minha vida, porque eu queria muito e não conseguia. Mas depois eu tive o entendimento que se Deus tivesse me dado o carro naquela época, eu não saberia usar ele, né? Então ele me deu no momento certo, assim, e foi bênção. Eu tava muito feliz, assim. Aí depois teve um momento que eu conheci pessoas através da igreja e tive uma experiência ruim, assim, né? A pessoa me fez muito mal, assim, coisas ruins. E eu acabei me afastando, porque eu pensava, não é isso que eu quero, eu não quero estar num lugar que existam pessoas que façam esse tipo de coisa. E que é muito errado, né, da nossa parte julgar o outro, porque se nós fôssemos pessoas perfeitas, não estaríamos buscando melhorar, né, E então me afastei, fiquei um bom tempo afastada, sempre sempre tendo fé, né, e inclusive fui embora de Cachoeira há um tempo e ainda pagava meu carro e pensava assim, tô no meu seguro, será que eu vou conseguir emprego logo? Mas quando a gente tem a paz, né, dentro de si, assim, e sabe que Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz, eu sempre tinha aquela paz de que eu ia conseguir pagar o meu carro e que ia dar certo, eu ia conseguir outro emprego. E aí eu lembro que estava no último mês do meu seguro e eu não estava conseguindo emprego, só fazia entrevistas e nada dava certo. Mas eu pensava, não, eu vou conseguir. E foi, eu fiz uma entrevista, tipo, a última parcela do meu seguro era na segunda e eu fiz uma entrevista na sexta e fui contratada. Mas eu sempre tive aquela paz de que ia dar certo, porque quando a gente anda com Jesus, a gente sabe que vai dar certo, que se não der é porque não era pra ser, né? E então daí fiquei afastada, até por eu ter ido pra outra cidade, lá não sabia um lugar que eu pudesse ir, e a gente se afasta, né? Fiquei um bom tempo afastada, daí com o passar do tempo cada vez mais buscava menos e a gente vai enfraquecendo. E nunca mais abri uma Bíblia.
Inclusive, eu não tinha nem Bíblia na época e as gurias me deram uma que tinha aberta lá no salão, né? Eu tenho ela até hoje, não devolvi. E já comprei outras e não adianta, eu tenho um apego nela, assim, que ando com ela até hoje. E daí aquela Bíblia ficava, sempre andava comigo, mas fechada. Nunca mais abri e me enfraqueci totalmente. Voltei para Cachoeira, aí voltei pro emprego que eu já trabalhava aqui. E tudo voltou de novo, né? Aquelas dúvidas, indecisões, achava que não era aquilo que eu queria pra mim. Por mais que todo mundo falasse que eu tinha potencial, eu não conseguia. Aí Isso você diz na área profissional, não conseguia te achar nessa profissão. Isso. E aí eu tive ansiedade, né? Eu sempre ouvia muito falar sobre isso, mas eu nunca tinha passado por esse momento. Até porque eu caminhava com Jesus, né? Não teria por que eu ter. E aí me deu uma ansiedade muito grande, eu engordei, minha autoestima baixou. Aí eu procurei me ajudar, né? Fiz dieta, academia, tudo coisas pra que eu melhorasse dessa ansiedade. Realmente eu melhorei, mas sempre tinha algo que faltava e eu sabia o que faltava, né? E aí aos poucos eu fui buscando. Aí eu tinha uma amiga que até foi madrinha de casamento dela, Milene. Que ela frequentava a mesma igreja que eu na época, tudo. E ela sempre, eu atendia ela lá no salão e compartilhava da minha vida com ela, assim. E ela sempre tinha uma palavra também, assim como as gurias tinham, sabe? Parece que voltou tudo de novo, assim. E ela sempre dizia, não, Grazi, vai dar certo, eu tô me formando líder e tu vai começar a ir na minha célula. E aí eu sempre dizia, tá, mas não levava muito a sério. E por mais que eu tivesse feito muitas coisas erradas nessa época, assim, decisões erradas, ela sempre estava lá dizendo que ia passar porque ela sabia, né? E aí ela um dia falou assim, Grazi, eu vou começar minha célula tal dia. E eu fui muito resistente a isso, sabe, em voltar, assim. Aí eu pensava, não, mas ela é tão legal comigo, eu tenho que ir pelo menos pra, né? Aí fui, né? Comecei a ir na célula e foi bênção, assim, porque vivi tudo aquilo de novo que eu já tinha vivido, sabe? Aquela ansiedade que eu tava sentindo aos poucos foi melhorando e parei de tomar antidepressivo. Do nada, assim, comecei a diminuir e sempre frequentando lá, né, a célula. E daí teve um momento que, no final do ano, né, que ela colocou pra nós, assim, que era pra dizer objetivos do próximo ano. E eu coloquei, assim, meus objetivos. E aí um dia eu tava tava em casa de manhã, assim, angustiada e orando. E aí eu abri a Bíblia, assim, coloquei um louvor e aquele papel caiu no chão, né? E eu peguei e tava olhando, assim, e tudo que tava ali naquele papel tava se concretizando. A única coisa que eu tinha colocado, que eu queria buscar mais ao Senhor, que eu queria voltar e nos cultos, era a única coisa que eu não estava fazendo. E naquele momento Deus falou comigo, assim, e eu disse, não, eu preciso voltar, preciso buscar mais. Sabe que tem muitas pessoas, assim, que vêm aqui e dão seu testemunho, né, que saíram da comunhão, porque de Cristo, depois que a gente aceita Jesus e é batizado, ele tá ali sempre, né? E aí a gente sai, se afasta, né, ali da comunhão com todos, de congregar, mas as pessoas, eu vejo, né, sempre chega um momento que Deus faz lembrar, né? Deus traz aquele pensamento, não, mas eu tenho que voltar, e Deus começa a convencer a gente aos pouquinhos, né? E tem aquela passagem do filho pródigo, né? Que daqui a pouco ele caiu em si e disse, não, eu tenho que voltar, né? A vida que eu levo não é igual à casa do pai, né? Não, é diferente. Lá eu tenho um amparo, lá eu tenho um socorro. E a gente vê muito, assim, que por mais que a gente tente se afastar,
Deus até permite, Deus sabe o propósito, né? Mas tem um tempo que chega aquele momento que a gente vê assim, que não tem como a gente ficar longe, né? Que ali Deus traz a segurança, que ali a gente tem proteção, que ali o inimigo coloca um monte de coisa assim, que a igreja é ruim, que você vai deixar de fazer um monte de coisa que você gosta, mas que são da carne, né? E aquilo ali, por um momento até supre, mas que, como você falou, né? Daí no outro dia tá um vazio, tá um rombo no coração, porque Deus não nos criou para isso, né? Deus nos criou para estarmos junto dele. Então a alegria que Deus nos traz é constante, ela não se interrompe. É exatamente isso. E antes eu pensava assim, quando falavam na igreja, porque Deus tira as tuas vontades, né? Eu pensava, que gente maluca, porque como que, né? E é realmente assim, é algo tão leve que tu vai deixando de fazer coisas que tu sabe que não te faziam bem e mesmo assim, tu quer a tua vontade, não, vou continuar. E na minha vida foi isso, sabe? Tipo, ele foi aos poucos tirando as minhas vontades, deixando de fazer coisas erradas que eu sabia que não me faziam bem. E tem até um versículo que diz, né, que não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, né? Então, a gente vai recebendo a palavra, Deus vai trabalhando no nosso coração e quando a gente se dá por conta, a gente já perdeu a vontade, o impulso de fazer tantas coisas. Não é uma coisa ruim, né? A gente se sente que Deus, aos pouquinhos, vai conduzindo todos nós aos passos verdejantes, né? A palavra, a comunhão com Ele, vai tirando os sentimentos ruins, os pensamentos ruins, vai colocando as coisas dele, vai curando o nosso coração. E realmente, né, a gente vê que é uma obra do Espírito com muito amor, não é com imposição, com legalismo, como às vezes a gente pensa, né, que vai vir alguém te dizer o que tu pode, o que tu não pode fazer, né? Mas bem pelo contrário, é Deus por dentro, né, que vai trabalhando em nós. Ele é maravilhoso e é através da nossa mudança, assim, das nossas atitudes que a gente consegue buscar mais pessoas, porque logo quando eu iniciei, assim, até por ser muito jovem e imatura, eu queria obrigar as pessoas a querer viver aquilo que eu estava vivendo, porque é tão maravilhoso que tu quer mostrar para as outras pessoas, dizer, não, tu tem que ir. Mas não é no teu tempo, né? No tempo dele. E então tu tem que fazer a tua parte mostrando nas tuas atitudes que tu tá assim porque tu tem Senhor dentro de ti, né? Então aqui está a história da nossa irmã Grazi, né? Como foi esses passos que ela deu com o Senhor. E nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos, aguarde que temos ainda muito mais para sermos edificados. Janela do Céu.